também olhava para mim assim, com um semblante de assustado, de espantado. E o neném no colo. Foi o momento mais emocionante de toda a minha vida. Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Olha, a nossa vida não era fácil. Na época eu tinha só 18 anos, mas já trabalhava para poder ajudar em casa. Tínhamos vindo do interior, eu e minha mãe, morar na casa da minha avó. Mas continuávamos no interior, embora um pouco mais perto da capital. E olha, ainda bem que podíamos contar com a aposentadoria da minha avó também, porque do contrário, tudo seria ainda mais complicado, porque infelizmente, minha mãe não tinha condições de trabalhar, já que era doente. Aliás, foi pelo problema de saúde da minha mãe que meu pai foi embora de casa, muito cedo. Não teve estrutura para enfrentar a barra e achou mais cômodo nos virar as costas. Na época, ela estava com apenas 29 anos. Ficamos só as três. Eu, minha mãe e minha avó. Eu, apenas uma criança. Quando completei 18 anos, além de estudar, também arranjei um emprego para ajudar em casa. E não tinha tempo para fazer quase nada que a maioria das meninas da minha idade costuma fazer. Sair, passear, se divertir, paquerar. Minha avó, coitada, não dava conta de cuidar da minha mãe sozinha, de modo que recaía também sobre os meus ombros essa responsabilidade. Se bem que eu nunca encarei isso como obrigação, pelo contrário. Sempre cuidei muito da minha mãezinha com todo o amor desse mundo. Só que por conta dessa vida atribulada que a gente levava, eu sinceramente pensava que nunca ia gostar de ninguém. Na verdade, não tinha nem tempo de pensar nisso. Sabe, eu sonhava, mas achava que não ia ter capacidade para despertar o amor de alguém. Nem tempo para me dedicar a uma pessoa. Na verdade, eu tinha um pouco de autoestima baixa. Eu achava que jamais alguém se interessaria verdadeiramente por mim. Até que o destino colocou o Márcio no meu caminho. Eu trabalhava numa escola e bem no terreno do lado tinha iniciado uma obra. Eu passava ali na frente daquela obra todos os dias, mas nunca tinha reparado em ninguém, até que numa certa manhã, eu voltando para casa, ouvi alguém mexendo comigo. Meu Deus, parece uma princesa desfilando numa passarela. Que linda! Eu sabia que era para mim. Eu percebi que era para mim, mas fiquei tão nervosa. Cheguei a olhar assim, para ver o rosto da pessoa e dei de cara com aquele rapaz. Devo ter ficado vermelha. Senti meu rosto pegando fogo. Eu não tinha experiência nenhuma com essas coisas de namoro, de paquera. No impulso, dei aquela olhadinha assim e vi aquele rapaz. Ele estava parado ao lado de uma pilha de tijolos, olhando fixamente para mim e sorrindo. Sorrisinho tímido assim, um sorrisinho contido. Acabei sorrindo também. Na verdade, mais de nervoso do que por outro motivo qualquer. E segui meu caminho. Só depois é que fui pensar nele assim, com mais tempo, em casa. Deitei a cabeça no travesseiro e fiquei lembrando do seu rosto, dos seus lábios, daquele sorrisinho contido. E depois daquele dia, volta e meia, eu passava por ali e ele dizia alguma coisa para mim. Sempre mexia comigo, mas sempre assim, com toda a educação do mundo, quando eu passava. Não vou negar, eu gostava demais quando isso acontecia. Na verdade, chegou a ser um vício. Até porque era uma coisa assim tão nova para mim. Nunca ninguém tinha gostado de mim. E aquele moço fazia
os meus dias se tornarem mais bonitos, só pelo fato de saber que ele reparava em mim. Passei a pensar nele direto e a ficar ansiosa por aquele momento, até que depois de um tempo, ele se aproximou e puxou conversa. Quis saber o meu nome, se eu trabalhava naquela escola. Eu achei até graça, porque ele achava que eu fosse professora. Não, eu trabalho na limpeza. Imagine, me sentir tão encabulado, ele pensando que eu fosse professora. E eu apenas cuidava da limpeza da escola. Notei que ele não estava sujo nesse dia, com roupa de trabalho, pelo contrário. Normalmente eu costumava vê-lo daquele jeito. Só que agora, ele estava de banho tomado, a roupa limpa. Deu para notar que era mais bonito do que eu imaginava. Olha, eu cheguei a tremer na base, quando ele olhou assim para mim e perguntou: posso te acompanhar? Respondi que sim. E ele sorriu todo satisfeito. Márcio era o seu nome. E morava em Pinhais, uma cidade da região metropolitana de Curitiba. Eu era um bichinho do mato. Para se ter uma ideia, não fazia nem ideia de onde ficava essa cidade. Já que sempre moramos no interior, área rural, e eu praticamente nunca tinha saído de lá, muito menos para tão longe. Quando chegamos, ainda ficamos ali na frente do portão conversando. No fim, ele perguntou se eu aceitava sair com ele depois, mas eu infelizmente falei que não podia. E o pior é que não podia mesmo, eu precisava cuidar da minha mãe. Não podia deixar tudo nas costas da minha avó. Notei que ele ficou meio decepcionado, mas fazer o quê? O fato é que, depois que ele se foi, não consegui mais tirar a sua imagem da cabeça. E sempre que eu passava na frente daquela obra, ele dava um jeitinho de se aproximar, perguntar como eu estava. Na verdade, eu acho que me apaixonei por ele antes mesmo de acontecer qualquer coisa entre nós. Volta e meia, ele me acompanhava até em casa, até que finalmente, numa dessas vezes, aconteceu o tão sonhado primeiro beijo. E olha, já não era sem tempo, porque eu vivia sonhando com aquele momento, até que aconteceu. Puxa, foi tão gostoso. Foi o meu primeiro beijo de amor. Eu nunca tinha namorado, nunca tinha beijado ninguém. Repito, era um bichinho do mato. Não sabia nada de namoro, de paquera, paixão, amor, namorado. No meu caso foi, repito, literalmente o meu primeiro beijo, porque apesar de já estar com 18 anos, eu nunca tinha beijado ninguém. Nunca. Imagine a sensação. Sabe, foi uma coisa tão gostosa, uma coisa tão diferente para mim. Eu não sabia como beijar. De modo que ele acabou se tornando meu professor. Até nisso, foi uma sensação maravilhosa. E o fato é que depois daquele dia, tudo mudou entre nós. Passamos a nos ver todos os dias. Apesar das minhas obrigações em casa, eu sempre dava um jeitinho de ficarmos juntos. Bem, nessas alturas, a minha mãe e a minha avó já sabiam que estávamos namorando. Até porque não eram cegas. Inclusive, queriam que eu apresentasse o Márcio para elas e o levasse para dentro de casa, em vez de ficarmos namorando ali no portão. Assim, pelo menos, os vizinhos não ficariam comentando, porque vizinho sabe como é, né? Acabei fazendo a vontade das duas, de modo que, de uma altura para diante, a gente namorava dentro de casa, na presença da minha mãe e da minha avó. Sabe, que ficavam ali, em cima. Ele começou a almoçar com a gente ali, direto. E depois a gente ficava namorando, final de semana, principalmente. Sabe, a cada dia que passava, eu me apaixonava mais e mais. Até que aconteceu a nossa primeira vez. Aproveitamos um instante em que a mãe e a avó tinham ido ao culto
e nos entregamos um ao outro como se não houvesse mais ninguém no mundo. O Márcio, na verdade, foi o meu primeiro em tudo, meu primeiro namorado, meu primeiro beijo, meu primeiro homem. Ele foi o meu primeiro amor. E se eu já estava apaixonada por ele, depois daquele momento mágico, imagine como eu me senti nas nuvens, apaixonada. Até que alguns meses depois, ele veio me contar. Olha, eu tenho uma coisa para te falar. Não é para ficar triste não, mas eu acho que agora, finalzinho do mês, eu vou voltar para São José. Você sabe que a obra está acabando e só vai ficar mesmo o pessoal do acabamento. Está terminando a obra. Olha, eu estava vivendo um verdadeiro conto de fadas. E eu acho que só naquela hora é que eu despertei para a realidade. Ele não morava ali. Só estava na nossa cidade por conta da obra. E uma hora, é claro, o serviço iria terminar. Olha, me bateu até um certo desespero quando ele falou aquilo. Ele também estava tão triste, tanto que a certa altura olhou assim com os olhos tristes e falou: puxa vida, Lúcia, eu estou gostando tanto de você que não sei como vai ser a minha vida, viu? Quando eu for embora. Você sabe que eu nunca gostei tanto de alguém. Se bem que você poderia ir comigo, né? O que você acha? O que eu achava? Ele queria saber. Eu achava o máximo, só que não podia. Eu queria muito ir com ele, mas de que jeito? Eu precisava cuidar da minha mãe. E foi isso que eu disse a ele. Márcio, querer eu quero, mas tem a minha mãe, a minha avó. Não sei se elas vão deixar. Na verdade, eu nem posso ir para lugar nenhum. Quem que vai cuidar da minha mãe? A avó não dá conta sozinha. Eu sei, você tem razão, mas sei lá, conversa com ela, de repente a gente encontra um jeito. Eu queria tanto que você fosse comigo. A gente podia se casar e, pelo menos no começo, morar na casa da minha mãe. Já pensou? Nós dois casados, acordando todos os dias, juntinhos ali. Primeira imagem daquele dia é olhar assim para o lado e ver que o outro está ali. Não seria bacana? Estou tão apaixonado por você, Lúcia. Queria tanto que você fosse comigo, se tornasse minha mulher. Como eu queria, meu Deus, como eu queria. Era o que eu mais queria na vida, mas, repito, não tinha como. Não ia abandonar minha mãe. Essa minha avó sozinha não dava conta. Quando falei em casa, sabe, porque eu falei, mesmo sabendo que não tinha jeito, eu falei, e a reação, claro, não poderia ter sido outra. Minha avó não gostou. E a Isaura, Lúcia, você sabe que eu não consigo cuidar dela sozinha. A gente depende de você e de mais a mais. Não sei se é uma boa ideia você morar assim tão longe de nós, viu? Ainda menos numa cidade grande. E esse rapaz aí parece gente boa, mas você mal conhece ele. Eu sabia de antemão que elas não iam gostar. Depois, a mãe também se mostrou contrariada. Eu fiquei triste, mas que remédio. Na verdade, eu já imaginava. De mais a mais, eu jamais seria capaz de virar as costas para minha mãe e para minha avó. Nunca, nunca. Conversei com o Márcio depois, expliquei a situação. Disse que não tinha mesmo jeito de ouvir. E ele também ficou triste. Sabe, ficou desanimado. Dizendo que, se pudesse, traria todas nós com ele, mas não tinha condições. De modo que o convite era mesmo só para mim.
Vivemos aquelas últimas semanas do modo mais intenso que se possa imaginar. Como se fossem os últimos dias das nossas vidas. Eu chorava tanto, tanto. Quando não estava com ele, a minha vida era só chorar. Só de pensar que dali a alguns dias ele voltaria lá para a cidade dele e talvez a gente nunca mais se visse. Eu já estava sofrendo por antecipação. Até que chegou o dia da sua volta. E como eu já previa, foi um dia triste e melancólico demais. Olha, só não digo que foi o pior, porque depois que ele se foi, a verdade é que todos os dias foram horríveis para mim. Foram todos dias de tristeza, de saudade. Antes de embarcar no ônibus, ele prometeu que ligaria, a gente ia continuar se falando por mensagem. E quando ele pudesse, voltaria para me ver. Que era para eu ficar esperando. Ah, se eu soubesse tudo o que ia acontecer. Sabe, não bastasse aquela saudade doída, a falta que ele me fazia. Algumas semanas depois, descobri que estava grávida. Olha, foi o caos ali em casa. Só Deus sabe as coisas que ouvi da minha avó e da minha mãe. Eu fiquei arrasada, sem saber o que fazer da minha vida. Sabe, nós três mulheres sozinhas, e agora eu esperando um filho. Se bem que depois que passou aquele primeiro momento de susto, de pavor, eu não posso esconder que também fiquei tão feliz só de saber que tinha um pedacinho do Márcio crescendo aqui dentro de mim. Só que meus dias de angústia estavam só começando. A minha gravidez foi de risco, problemática demais, acabei engordando muito, minha pressão se descontrolou. Imagine a situação ali em casa, 3 mulheres dependendo uma da outra, e eu grávida ainda. Olha, eu passei toda aquela gravidez chorando. O que mais acabava comigo era a saudade que eu sentia do Márcio. Para piorar, ainda perdi meu celular, de modo que acabamos perdendo praticamente a forma mais fácil de contato que tínhamos, se bem que até aquele momento ele não tinha mandado mensagem nenhuma. De qualquer modo, ele tinha prometido que quando pudesse voltaria para me ver, só que os meses foram passando e ele não dava sinal de vida e o meu desespero aumentava. Ele também tinha o meu endereço, poderia me escrever, mas nem mesmo uma carta ele foi capaz de me mandar, pelo menos para dar notícias. Nada. Graças a Deus, pelo menos em relação ao meu parto, tudo acabou dando certo. Pelo menos isso. Dei à luz uma menina miudinha, pequenininha, mas linda, fofinha. Um verdadeiro anjinho em forma de gente. A quem dei o nome de Maria Luísa. Eu sempre achei esse nome tão bonito. Dei o nome da minha filha, Maria Luísa. Ah, meu Deus, como eu queria que o Márcio estivesse ali comigo. Como eu rezei para que de repente acontecesse um milagre. E ele se materializasse ali do lado da minha cama e pegasse a nossa filhinha nos braços. Como eu queria, meu Deus, como eu sonhei com isso. Só que infelizmente, por mais que eu tivesse sonhado e desejado, isso não aconteceu. Pelo jeito, eu não devia ser tão importante na sua vida como ele vivia dizendo. Sabe, o que mais me doía era que ele nem sabia que eu tinha ficado grávida e que ele já era pai. O fato é que nossa vida ali, naquela casa, se tornou ainda mais sofrida. Já que nessas alturas, vivíamos somente da aposentadoria da minha avó, faltava de tudo. Nessas alturas, confesso que eu já tinha perdido a esperança de voltar a ver o Márcio de novo. Às vezes, eu ficava tão triste, sabe, me dava uma moleza no corpo, só de pensar que
Nenhuma carta ele tinha mandado. Passava o dia todo chorando, me perguntando, será que ele me esqueceu? Nessas horas, quando me via daquele jeito, a minha avó implicava comigo. Até porque ela sabia o motivo das minhas lágrimas. Pare de choramingar, menina. Encare a realidade. É você e a tua filha agora. É que eu sinto tanta saudade dele, vó. Ele me amava tanto. Eu sei que ele me amava. Deve ter acontecido alguma coisa. Por isso ele... Claro que aconteceu. Ele voltou lá para a terra dele. Conheceu outra menina. E depois de uma semana, nem lembrava mais que você existia. Não, vó. Não. A senhora não conhece o Márcio como eu conheço. Ele não é assim. Eu sei que ele não é assim. Pare de se torturar, menina. E abra os olhos para a realidade. Isso não é novela. Isso é a tua vida. E na vida real, acredite na tua avó. Não tem príncipe encantado. Não tem. Quando ela falava assim, aí mesmo é que eu me debulhava em lágrimas. Começava a chorar e não parava mais. Se bem que com o passar do tempo eu fui entregando os pontos, percebendo que, por mais dura que a minha avó fosse comigo às vezes, no fundo ela tinha razão. Eu precisava acordar para a realidade. Parar de acreditar em contos de fada. E foi assim que fui tocando a minha vida. Até que algum tempo depois, comecei a trabalhar novamente. Deixava minha filha com a avó, em casa, e ia para a rua ganhar o nosso sustento. Continuava triste, claro que continuava triste. Mas já estava mais conformada. Além do mais, eu tinha uma filha para criar. Minha avó tinha razão nesse ponto. Minha filha só tinha a mim. Tudo bem que tinha a avó, a mãe, mas minha mãe com aquele problema de saúde, a minha avó cuidando da minha mãe. Era uma responsabilidade minha. E a minha mãe, infelizmente, a cada dia que passava, piorava. Eu não podia descuidar da minha família, as pessoas que realmente me amavam, e por conta de uma desilusão. É como dizem, ninguém morre de amor. E eu decidi que não seria a primeira. Até que um dia, alguns meses depois, creio que 4, 5 meses depois, lembro que eu saí do serviço e, ao descer do ônibus, percebi que havia uma caminhonete, um carro, assim, diante do portão da nossa casa. A primeira coisa que eu pensei foi na minha mãe. Às vezes, quando ela passava mal, um vizinho aparecia para levá-la até o postinho, ou então para comprar algum remédio. E eu fiquei me perguntando quem seria aquela pessoa, já que a gente quase não recebia visita. Só podia ser a minha mãe. Quando me aproximei, cheguei assim perto do portão, vi que a chapa do carro, da caminhonete, era de Almirante Tamandaré. Eu nunca tinha ouvido falar nessa cidade. Não fazia a menor ideia de onde ficava. Sabe, já entrei em casa, agoniada. Será que tinha acontecido alguma coisa com a minha mãe? Eu entrei preocupada, coração aos pulos. Até que entrei pela porta. E senti as minhas pernas amolecerem. E o meu coração quase saltar pela boca. Quando bati os olhos naquele homem, sentado no sofá, com a minha filha no colo. Quando me viu, ele me encarou assim, visivelmente emocionado. Enquanto minha avó, aquela que não acreditava em príncipes encantados, olhou assim para mim e falou: olha só quem apareceu. Olha, eu não sei como
Não desmaiei naquela hora, como não me deu um troço. Tamanho foi o choque. Tamanha foi a minha emoção. Eu olhava para ele e não acreditava. Mas era ele. Márcio era o meu amor. Ele também olhava para mim assim, com um semblante de assustado, de espantado. E o neném no colo. Foi o momento mais emocionante de toda a minha vida. Um momento com o qual eu tinha sonhado tanto, mas que já não acreditava que fosse acontecer um dia. Meu Márcio com a nossa filha nos braços, no colo. Com a voz embargada, eu o cumprimentei e perguntei como ele estava. E ele respondeu assim, meio assustado: "Tô bem, e você?" "A gente tem uma filha? Eu não sabia." Eu já recordei esse momento tantas e tantas vezes e não canso de recordar. Minha avó então nos deixou a sós e depois de recobrar a respiração, acabei contando a ele tudo o que eu tinha passado, desde que nos vimos pela última vez. Ele se desculpou, disse que não fazia ideia de que eu estivesse grávida. E ainda acrescentou: "A vida para mim não foi fácil também, Lúcia. Eu até tentei te ligar naquele número que você me deu, mas não sei, não consegui e... Olha, por mim, eu já teria vindo te ver há muito mais tempo. Mas sabe, nunca dava certo. E eu também não queria vir de mãos vazias. Eu queria ter alguma coisa para te oferecer, você entende? E agora eu tenho." A cada frase que ele dizia, ele, depois de falar, olhava assim para Maria Luísa e repetia: "Meu Deus, a gente tem uma filha. Eu não acredito." Ele então quis saber como estava a minha vida. Cheio de dedos, quis saber se eu estava com alguém. Falei que não, claro que não. Nem tinha tempo para pensar nisso. E ele sorriu. "Então, é tão bom ouvir você falando isso, porque eu nunca te esqueci, Lúcia, nunca. Eu pensei em você todos esses dias. Senti tanto a tua falta. Eu tive tanto medo que você conhecesse outra pessoa e esquecesse de mim. Eu queria voltar, mas, repito, ia voltar de mãos abanando. Eu queria ter alguma coisa concreta, condição de te levar junto comigo e fazer de você minha mulher. Sofri tanto com a tua ausência. Tanto. Sabe quando você parece ter entrado no paraíso? Eu também continuava a amá-lo. E só Deus sabe o quanto. E ele então me beijou de um jeito tão apaixonado. E naquela hora, não tive mais dúvida, se é que tinha alguma ainda, de que ele era e sempre seria o amor da minha vida. Para minha surpresa, depois ele contou que não tinha ido só me ver. Não. Tinha ido para me buscar. Quero você comigo, Lúcia. De agora para sempre. Você topa ser minha esposa? Mãe dos meus filhos? Dessa e de outros mais que virão. Você aceita? Querer eu quero, mas... na verdade, tudo o que eu mais quero na vida. Só que você sabe, eu não posso deixar minha mãe e a minha avó aqui sozinhas. Mas quem disse que você vai deixá-las sozinhas? Vão as 3, quer dizer. Eu vim preparado para levar 3 mulheres, mas parece que agora a conta aumentou, né? Pois eu levo as 4.
que você acha? Aceita? Não sei como não tive um ataque de coração de tanta felicidade. Jamais vou conseguir esquecer aquele dia. Mesmo que se passem 1000 anos, aquela cena vai ficar gravada aqui na minha memória para todo sempre. Viemos para Almirante Tamandaré, de mudança. A mãe e a avó Emília vieram também. E nossa filhinha, claro, no meu colo. Sabe quando você não acredita? Parecia um sonho. Poucas semanas depois, a gente se casou no cartório. Ele registrou a Maria Luísa. Depois eu engravidei de novo, desta vez de um menino. Infelizmente, nem tudo aconteceu do jeito que a gente queria, porque a vida é assim, né? A vida é assim. 3 anos depois, para nossa tristeza, minha mãezinha morreu. Repito, nem tudo é como a gente quer. Mas graças a Deus, minha avó continua com a gente. Firme, forte, com saúde. Depois ainda tivemos mais um filho. Os bisnetos são a alegria da vida da avó Emília. A cada ano que passa, me sinto mais abençoada por Deus, por Ele ter colocado no meu caminho esse homem maravilhoso. Mais do que me dar uma família, Ele me dá motivos para sorrir, para viver, para acreditar na vida e nas pessoas. Eu nunca vou me cansar de dizer que te amo, Márcia. Que você, minha avó e os nossos filhos são o sol da minha vida. Obrigado por existir e me amar. Obrigado por me provar que, embora sejam raros, ao contrário do que a minha avó Emília acreditava e falava, inclusive, os príncipes encantados ainda existem. E eu tive a sorte de encontrar o meu, que é você, meu amor, a quem vou amar até meu último suspiro. Te amo.